Olá pessoal, hoje tenho uma tag original para vocês. A tag chama-se Primeiras Impressões e é inspirada então na experiência que é ir a uma livraria e pegar num livro pela primeira vez. Neste caso, eu vou mostrar-vos livros que estão na minha estante por ler e são livros que eu não sei grande coisa sobre eles. Então gostava de praticar este exercício, que é o exercício que os leitores fazem quando vão à livraria, que é pegar no livro, olhar para a capa, analisar a capa, ver se existe alguma imagem que remeta para a história, alguma crítica, algum comentário que possa existir na capa, ou se tem alguma elogio feito por alguém, coisas assim desse género. Depois nós costumamos virar e na contracapa lemos a sinopse, geralmente, abrimos a aba, temos lá a biografia do escritor, muitas vezes lemos então o primeiro parágrafo ou a primeira página até, e é esse exercício que eu gostava de fazer. E então esta tag chama-se Primeiras Impressões. Eu criei então estas 4 categorias: capa, autor, sinopse, primeiro parágrafo ou página, como vocês quiserem fazer, e um verdicto, ou seja, dizer se vos interessou, se era aquilo que o que o livro vos propunha, se era esta a ideia que vocês tinham do livro, porque às vezes o que custa é dar este primeiro passo de abrir o livro e ler a primeira página, e serve também como divulgação. Às vezes o que nós falamos aqui são mesmo livros que nós já lemos, recomendações, mesmo nas tags falamos de livros que lemos, mas dos que não lemos não falamos grande coisa porque não conhecemos nada, e mesmo nos book hauls mostramos os livros e não temos grande coisa a dizer porque não fazemos este exercício de mostrar o escritor e ler algumas coisas, que eu acho que é interessante. Portanto, eu escolhi aqui 5 livros, vocês podem escolher mais, o que vocês quiserem. Eu até acho que é uma tag que se pode repetir várias vezes, porque os livros são sempre diferentes e vocês de certeza que têm livros por aí que vocês compraram ou que alguém vos emprestou e vocês já não se lembram bem do que é que trata. Aliás, podem até fazer este exercício com livros que vocês nem sequer têm, porque em sites como a FNAC, como a Bertrand, como a UC, vocês têm disponíveis nos sites, para além da capa, vocês têm o título, têm o nome do escritor, muitas vezes vocês têm a sinopse, a biografia e muitas vezes vocês têm a primeira página, o que é excelente. Portanto, eu proponho fazermos então este exercício. Eu vou tagar algumas pessoas no fim, mas depois gostava de ver mais gente a fazer, porque eu realmente fico muito curioso com os livros nos book hauls e assim, e gostava de saber um bocadinho mais então este exercício, esta tag permite isso, esta divulgação. Então, eu escolhi 5, vocês podem escolher os que vocês quiserem, menos, mais, é indiferente. Este livro aqui, A Improvável Viagem de Harold Fry, é o primeiro, da Rachel Joyce. Eu lembro perfeitamente quando comprei este livro. Foi quando eu vi um post no Facebook da Inês, do canal Inês Books, por agora está parado, mas eu espero que a Inês regresse em breve, que ela colocou lá que a UC estava a fazer uma espécie de promoção, que era se vocês comprassem lá um livro qualquer, a UC vos oferecia este livro da Rachel Joyce, que eu lembro-me de ver por aí. Eu lembro-me que a Jane Campbell até recomendava muito esta escritora, mas a verdade é que eu não sei nada sobre este livro e tenho-o aqui parado nas estantes. Portanto, vamos fazer então este exercício. Vocês conseguem ver que aqui na capa temos um senhor. Okay, temos uns montes um bocadinho esquisitos, verdes. Ali ao longe temos uma casa, vocês também conseguem ver. Temos aqui um marco do correio, não sei. Aqui atrás temos então a sinopse, não é? Com o título também do livro e o nome da escritora. E aqui temos a biografia da escritora, da Rachel Joyce, que eu vou ler. Então, vamos fazer este exercício, ok? Rachel Joyce vive numa quinta do Gloucestershire, em Inglaterra, com o marido e os 4 filhos. Durante 20 anos escreveu argumentos para rádio, televisão e teatro. Também passou pelo palco, o que lhe valeu alguns prémios. A Improvável Viagem de Harold Fry foi o seu primeiro romance. Este livro recebeu o National Book Award para a primeira obra e foi considerado em vários meios de comunicação um dos melhores livros de 2012. Portanto, já ficamos a conhecer um bocadinho melhor esta escritora, Rachel Joyce. Este é o primeiro livro dela, portanto, não deve ter uma obra muito vasta, tendo em conta que este livro é de 2012. Vou ler agora a sinopse, vamos lá conhecer um bocadinho do que é que fala este livro. Para Harold Fry, os dias são todos iguais. Nada acontece na pequena aldeia onde vive com a mulher, Maureen, que se irrita com quase tudo o que ele faz. Até que uma carta vem mudar tudo. Queenie Hennessy, uma amiga de longa data que não vê há 20 anos e que está agora doente numa casa de saúde, decide dar notícias. Harold responde-lhe rapidamente e sai para colocar a carta no marco do correio. No entanto, está longe de imaginar que este curto percurso terminará 1000 km e 87 dias depois. E assim começa esta improvável viagem de Harold Fry. Uma viagem que vai alterar a sua vida, que o fará descobrir os seus verdadeiros anseios, há tanto adormecidos, e sobretudo vai ajudá-lo a exorcizar os seus fantasmas. Com este seu romance sobre o amor, a amizade e o arrependimento, A Improvável Viagem de Harold Fry, que recebeu o National Book Award para a primeira obra, Rachel Joyce revela-se uma irresistível contadora de histórias. Tem aqui um erro na contracapa. Aqui onde diz National Book Award, está National Book Award. Conseguem ver? Aqui em cima. Mas pronto. É indiferente. Portanto, já conhecemos um bocadinho. Isto está-me a entender que será um livro ali parecido com os livros do Frederick Backman, assim com velhotes e assim. Eu tenho ali também um velhote que fugiu pela janela, centenário, não sei.
Deve ser assim uma coisa parecida. Vamos então ler o primeiro parágrafo. A edição é bonita, vejam, tem uns pormenores bonitos, andorinhas, uma dedicatória com os sapatos, tem um mapa de Inglaterra, conseguem ver? Vamos então ao primeiro parágrafo, que se chama Harold e a Carta. A carta que mudaria tudo chegou numa terça-feira. Era uma manhã normal de meados de abril que cheirava a roupa lavada e a relva cortada. Harold Fry estava sentado à mesa do pequeno almoço com a barba acabada de fazer, camisa limpa e gravata e à sua frente uma torrada que ainda não comera. O seu olhar fixou-se para lá da janela da cozinha, no relvado aparado com um estendal, metálico no meio e encurralado em todos os seus 3 lados pela vedação de madeira dos vizinhos. Harold chamou Maureen, sobrepondo a voz ao som do aspirador. Correio! E aqui acho que o Harold Fry receberá então a sua carta que vai mudar a vida dele. Portanto, a viagem, aliás, a improvável viagem de Harold Fry. Rachel Joyce. Já conhecemos um bocadinho melhor este livro. Não sei se é um livro que eu pegaria já, portanto, não sei. Parece-me um livro simpático. Então, daqueles livros que agora se vê muito por aí de pessoas de idade a ter assim aventuras inesperadas. Ok? Um livro, vamos ao próximo. O próximo livro que eu tenho aqui para vos mostrar é um livro que eu até já mostrei num book haul aqui há uns tempos, o ano passado talvez, da Lyudmila Ulitskaya, O Caso Kukotsky, que tem então esta capa. Vocês conseguem ver? Tem aqui um retrato. Aliás, a relógio d'água às vezes costuma pôr sempre. De onde vêm os retratos? Autorretrato, 1906, de August Mack. Não sei, não conheço o pintor. Portanto, temos aqui um retratozinho de um senhor. E a típica sinopse na contracapa. Vamos então à Lyudmila. Lyudmila é esta escritora. Ok? E o que diz aqui é: Lyudmila Ulitskaya nasceu em 1943. Bióloga de formação, foi dramaturga e cineasta. Começou a publicar contos e romances no início dos anos 80. Tal como sucedia com Turgenev, Goncharov e Chekhov, a sua escrita revela a realidade profunda da Rússia através da vida das pessoas vulgares que carregam desilusões e derrotas e são capazes do melhor e do pior, envolvidas como estão por circunstâncias que escapam à sua vontade. Participando de uma geração de escritores russos que viveu o colapso da União Soviética, Ulitskaya liga-se à tradição clássica do seu país, o que é simbolicamente evidenciado no início de Mentiras de Mulher, onde a personagem principal está a ler Anna Karenina, de Tolstói. Através de uma escrita despojada e irónica, Ulitskaya exprime a desorientação dos homens e mulheres do seu tempo que atravessam um mundo indiferente às suas tragédias. Entre as suas obras destacam-se Mentiras de Mulher, Funeral Divertido, Soniechka, Sinceramente Seu, Shurik, Caso Kukotsky e Daniel Stein, o intérprete. Portanto, já ficamos a conhecer um bocadinho melhor a Lyudmila. Vamos então à sinopse. O jovem cirurgião e obstetra Pavel Kukotsky, descendente de uma brilhante linhagem de médicos, possui um dom. Tem uma visão do tipo radiológico que lhe permite ver qual a doença dos seus pacientes. No entanto, este dom, que não tem explicação científica, desaparece sempre que Pavel tem relações sexuais com uma mulher. A única exceção é Helena, que salvou de uma morte certa no início da Segunda Guerra Mundial e por quem se apaixonou na sala de operações. Caso Kukotsky é um dos romances mais importantes de Lyudmila Ulitskaya, percorre quase meio século da história russa e aborda temas recorrentes na obra da autora, sobretudo a relação entre religião e ciência. Parece-me que tem um tema assim um bocadinho esquisito. Mas é engraçado, então ele tem um dom que permite ver a doença dos seus pacientes. Mas este dom não tem explicação e desaparece sempre que ele tem relações sexuais com uma mulher. Com exceção da Helena. Deixaste-me curioso. Lyudmila Ulitskaya, Caso Kukotsky. Vamos então ao primeiro parágrafo. A partir de finais do século XVII, todos os antepassados de Pavel Alexeyevich Kukotsky, da parte do pai, eram médicos. O primeiro deles, Avdei Fyodorovich, foi mencionado numa carta de Pedro o Grande, escrita em 1698 para a cidade de Utrecht e endereçada ao professor Frederick Ruysch, a cujas aulas de anatomia o imperador russo, sob o nome de Pyotr Mikhailov, assistira um ano antes. O jovem monarca pediu-lhe que admitisse nos estudos, por razões de vocação, um tal Avdei Kukotsky, filho de um ajudante de farmácia. De onde provém o apelido dos Kukotsky, isso não é conhecido com uma certeza absoluta, se bem que, de acordo com a lenda familiar, o seu antepassado Avdei fosse originário do lugarejo de Kukui, em que, na época de Pedro o Grande, foi construído o subúrbio Nemetskaya. Portanto, muitos nomes russos, como é habitual. Aparece então aqui o Pedro Grande, que terá tido uma influência no percurso da carreira de médico desta família, Kukotsky. Estou interessado, principalmente aqui com a sinopse, com este tom que ele tem.
Vamos lá ver então o que é este livro. Fiquei curioso com este livro, mais do que o livro do Harold Fry. A Lyudmila Ulitskaya. Já ficamos a conhecer melhor um bocadinho este livro, não é? Vamos ao próximo. O próximo livro é um livro de um escritor brasileiro, Raul Pompeia, O Ateneu. Vocês não conseguem ver nada porque as letras são mesmo azuis. O Ateneu. Este é das edições Quid Novi. Capa dura. A capa não diz grande coisa, não é? Portanto, é uma capa muito simples. Na contracapa temos, na parte de cima, temos uma parte da biografia do escritor e depois, logo a seguir, no outro parágrafo, temos então a sinopse. Então, o que diz é: Raul Dávila Pompeia nasceu em 1863 em Angra dos Reis. Aos 10 anos, o pai enviou-o para um colégio interno, no centro do Rio de Janeiro, onde passou grande parte da adolescência. Aliás, terá sido nessa experiência que se inspirou para escrever O Ateneu, a mais importante realização ficcional do impressionismo brasileiro e uma das obras de maior relevo da literatura brasileira. Não fazia ideia. Vocês conheciam O Ateneu? Pelos vistos, é uma obra muito importante no Brasil. E então o que diz na sinopse é assim: em O Ateneu, Sérgio, já adulto, regressa ao tempo em que era aluno interno, às aulas, às leituras, aos banhos de piscina e às disputas. E é assim que, misturando alegrias e tristezas, faz uma viagem pela adolescência perdida entre as paredes do internato. Portanto, terá alguma coisa de autobiográfica este livro, O Ateneu. Muito bem, muito bem. Não fazia ideia, mas esta coisa do colégio interno deixa-me curioso. Se alguém tiver lido algum destes livros, diga, ok? Isto funciona não só como divulgação, mas também como incentivo para a leitura. Vamos então ao primeiro parágrafo, que é muito curto, portanto eu vou ler o segundo. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, no regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora. Tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, tempera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Portanto, deste primeiro parágrafo não tiramos grande coisa da história. Mas fiquei curioso com a sinopse. Muito bem. Raul Pompeia, O Ateneu. Vocês conheciam? Não fazia ideia. Portanto, aqui está. Eu acho que comprei este livro porque eu vi uma opinião qualquer no Brasil, uma resenha qualquer sobre este livro, ou se não foi este, foi outro. E eu vi o mesmo, o nome do autor, Raul Pompeia, e decidi trazer. Isto devia estar baratinho. Portanto, mais um livro. Ok? Vamos ao próximo. O próximo livro é este Colosso, que eu mostrei num book haul também, acho que foi o ano passado, que é então Shantaran, do Gregory David Roberts, okay? Que eu acho que é um autor australiano, penso eu. Mas vamos já ver então aqui a biografia do escritor. Gregory David Roberts narra em Shantaran a sua própria e aventurosa vida. Antigo revolucionário viciado em drogas, assaltante, aportou a Bombaim fugindo à justiça australiana. Depois de múltiplas aventuras, acabou por cumprir o resto da pena de prisão na Austrália natal, tendo sido na cadeia que escreveu este romance, por 2 vezes destruído pelos guardas prisionais antes que conseguisse terminá-lo e convertê-lo num imenso êxito editorial em todo o mundo. Hoje é já um homem livre que se dedica a difundir a sua obra e a sua filosofia de vida, estando a preparar a segunda parte de Shantaran. Portanto, isto é um relato, não ficção, deste escritor, e ele escreveu quando estava na prisão. E, pelo que diz aqui, o romance foi destruído várias vezes. Não sei. Há de contar aqui as aventuras então que ele passou na Índia. Vocês veem aqui que a capa tem, então, o Taj Mahal. De resto, é um livro muito simples, mas tem pormenores bonitos. Vejam só a lombada. Então, o que diz na sinopse é assim. Quando chegou a Bombaim, não passava de um fugitivo, sem identidade, sem futuro, sem esperança. Nessa cidade conheceu o paraíso e o inferno, o amor e o ódio, a paixão e a guerra, e conquistou um nome que lhe foi dado com o coração, Shantaran. Aterrou em Bombaim fugindo de um passado de crime e drogas, perseguido pela polícia após ter escapado de uma prisão de alta segurança na Austrália. Nos seus bairros miseráveis, aqueles onde os estrangeiros nunca entram e onde só o amor e a lealdade poderão garantir a sobrevivência, a sua vida ganhou um sentido e alcançou uma intensidade que julgava ser impossível. Nas ruas imundas e fervilhantes de Bombaim, aprendeu o valor da autêntica amizade com homens simples e alegres, como Prabhakar, ou duros, violentos, mas leais, como Abdullah. Conheceu também o prazer e o tormento de amar uma mulher excepcional e sofreu o lado obscuro da vida com a mesma força, a tortura e o horror das prisões indianas, a traição e a morte dos que lhe eram queridos.
Conquistou um lugar entre traficantes, contrabandistas e falsários, adotou os seus códigos de honra e criou laços que o levaram até às montanhas do Afeganistão, ao lado dos Mujahedins que combatiam as tropas soviéticas. Esta é a história real da transformação de um homem que atravessou todos os estádios do espírito e todas as provas do corpo, e é também um relato de uma aventura incrível numa cidade, ao mesmo tempo terrível e fascinante, em cujas ruas caóticas e apinhadas se escondem as verdades essenciais da vida. Isto deve ser fantástico, este livro. Eu lembro-me que vi uma recomendação da Mercedes, do Mercy Bookish Musings, acho que é assim. Vamos então ao primeiro parágrafo. Levou-me muito tempo e precisei de atravessar grande parte do mundo para aprender o que sei sobre o amor e o destino e sobre as escolhas que fazemos, mas a resposta a tudo isto atingiu-me no momento, quando estava acorrentado a uma parede e a ser torturado. Percebi através dos gritos que mesmo naquela impotência algemada e ensanguentada, eu ainda era livre. Livre para odiar os homens que me torturavam ou para os perdoar. Não me parece grande coisa, eu sei, mas no medo e na opressão do cárcere, quando estes sentimentos são tudo o que se tem, aquela liberdade é um universo de possibilidades. E a escolha que se faz entre odiar e perdoar pode tornar-se a história de uma vida. Fantástico, muito bem. Muito curioso então com este livro. Realmente parece ser um relato fascinante. Muito bem, fantástico. Acho que nunca li nenhum livro que se passasse na Índia. Muito bom, vamos então ao próximo e último, ok? A última concubina, Leslie Downer, ok? E o que diz aqui? Vocês têm aqui uma senhora, não sei se será uma geisha. Acho que era no Japão, penso eu. E o que diz aqui é uma história de amor épica baseada em acontecimentos históricos que narra a extraordinária transformação do Japão do século XIX. Okay? E aqui temos uma fotografia da escritora e aqui temos a sinopse. Portanto, da escritora, o que diz aqui é: Leslie Downer viveu no Japão durante quase 15 anos e fala fluentemente japonês. Escreveu diversos livros sobre o país e a sua cultura, incluindo Madame Sadayako e Geisha, The Secret History of a Vanishing World, e apresentou programas para o Channel 4, a BBC e a NHK. Vive em Londres com o marido, o escritor Arthur Miller, e visita o Japão com frequência. Uma escritora, então, inglesa que viveu durante muito tempo no Japão. Vamos então à sinopse. Este livro pode ser um E Tudo o Vento Levou, situado no Japão. Passado no tempo da Guerra Civil Japonesa, esta é a história de uma bela e apaixonante mulher que vê o velho Japão desaparecer, retratado em xilogravuras, sendo substituído por um novo mundo de comboios e telégrafos. Mas é sobretudo a sociedade que está em mudança. Isachi e os homens que a amam têm de encontrar novas formas de relacionamento neste estranho mundo moderno. Uma comparação ao E Tudo o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Vamos ver. Quem gosta muito do E Tudo o Vento Levou é a Patrícia, se calhar. Vejam só os pormenores. Este livro é de Dom Quixote. Pormenores muito bonitos. Vamos então ao primeiro parágrafo, ok? Mais uma vez, tenho um mapa. Me dá a entender aqui, exato. Vejam só. O Japão na década de 1860. Primeira parte, chama-se a Aldeia. Shitani-yo, shitani-yo, shitani, shitani. De joelhos, baixem-se, baixem-se. O grito chegou vindo do vale, tão tenue que podia ter sido o restolhar das folhas trazido pelo vento. Na entrada do desfiladeiro, onde a estrada começava a descer para a aldeia, 4 crianças de cabelo desgrenhado, com kimonos desbotados e remendados, escutavam muito atentos. Eram daqueles últimos dias de outono em que tudo parece hipnotizado, como que a aguardar. Os pinheiros que ladeavam a estrada estavam estranhamente imóveis, e a mais fraca das brisas mal levantava as folhas vermelhas e douradas que formavam montinhos. Um falcão descrevia círculos preguiçosos e, por momentos, um bando de gansos selvagens encheu o céu. Vejam só mais os pormenores. Aqui, não sei se está para ver. É muito tenue, não dá para ver bem. Mas interessante. Portanto, já vos mostrei 5 livros. Digam então o que é que acharam da tag, se acham este tipo de divulgação interessante, falar um bocadinho de livros que nós ainda não conhecemos, mostrar então parte da biografia do escritor, ler a sinopse, ler o primeiro parágrafo ou a primeira página, o que vocês entenderem, leiam alguma coisa do livro, pode ser a última, pode ser a do meio, tanto faz. Portanto, trazer um bocadinho de divulgação ao BookTube, trazer um bocadinho de leitura ao BookTube, porque realmente o que eu notava é que eu ficava com interesse em alguns livros e depois tinha que ser eu a fazer esta pesquisa e assim é algo mais interativo, talvez. Portanto, façam. Eu vou tagar algumas pessoas. Vou tagar a Cláudia. Posso tagar a Filipa também, que tem uma voz muito bonita e eu gostava de ver a Filipa então ler algum destes livros. Podem ser em inglês, francês, indiferente, ok? Façam como vocês entenderem. Esta é a vossa tag também. Pode ser a Dora.
Vou tagar também o Fernando, da Niji TV. Pode ser que ele tenha algum manga que ainda não tenha lido, para divulgar um bocadinho, mostrar algumas imagens, também era excelente. Vou tagar também a Bolachas, como diz a Dora. E posso tagar, vamos cá ver, a Isa, ok? Façam. E posso tagar a Márcia também, ok? Façam. Procurem lá livros que vocês não leram, livros que vocês já se esqueceram um bocado da sinopse, têm por aí nas estantes, leiam-nos, divulguem-nos, pode ser que também ganhem algum interesse e pode ser que até os queiram ler para breve. Ok? Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!